Enfoque Regional. Apoio Cultural Unimed Bauru. Cuidar de você. Esse é o plano. Telespectador da TV Prevê, nós temos, neste período de pandemia, feito as nossas entrevistas através de Skype, através de contatos eletrônicos. É a modernidade da comunicação e hoje nós nos orgulhamos em poder estar, eu aqui na minha residência em Agudos e o meu convidado, o meu entrevistado, o advogado Conrado Rodrigues Segala, lá em São Paulo, onde ele está prestando serviços. O Conrado, por quem eu tenho uma profunda admiração, ele vem de uma família de juristas, de advogados, seu pai, seu tio são amigos desta casa e nós nos orgulhamos. Conheci o Conrado ainda bastante jovem, quando ele esteve na diretoria jurídica da Câmara de Bauru, onde exerceu por algum tempo as suas atividades profissionais naquela área jurídica da idilidade bauruense. E hoje nós temos o privilégio de tê-lo aqui, exatamente porque ele aceitou abordar um tema que para nós é extremamente relevante, que é o aspecto jurídico das próximas eleições, que serão municipais nos mais de 6 mil municípios brasileiros. Conrado, muito obrigado por atender ao meu convite e por estar participando do nosso Enfoque Regional aqui pela TV Prevê. Seja muitíssimo bem-vindo. Samuel, sou eu quem agradece, principalmente pelas palavras por você proferidas, absolutamente suspeitas, dada a nossa amizade. Grande parte da minha formação se deu acompanhando os seus ensinamentos políticos, os seus ensinamentos de vida, e, portanto, estar aqui, podendo conversar contigo e com todos os telespectadores da TV Prevê, é uma gratíssima satisfação e espero poder esclarecer as dúvidas que eventualmente existirem. Ô, Conrado, antes de iniciarmos os nossos assuntos pertinentes à entrevista, conta por que você está hoje trabalhando em São Paulo. Então, após um período trabalhando no Paraná, onde exerci inclusive a condição de secretário municipal, eu recebi o convite para assessorar a presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, o CREA. Então, desde 2018, eu estou aqui em São Paulo, prestando esta assessoria e colaborando com o desenvolvimento das atividades da engenharia. Ah, legal. Bom, Conrado, nós teremos eleição municipal, uma eleição que estará renovando ou fazendo reeleger-se alguns vereadores em todo o país, nas diversas câmaras, nas milhares de câmaras deste país, e também no executivo municipal. É sabido que a eleição foi transferida de outubro para novembro. Ou seja, os municípios que têm 2 turnos terão eleição também ainda no mês de novembro. Eu te pergunto, como é que ficou a adequação deste calendário eleitoral? Muito bem, Samuel. Essa modificação excepcional e absolutamente pontual das eleições de 2020, decorrentes da pandemia, ela veio por força de uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 107, de julho de 2020, que entendeu, os legisladores, com o suporte do Tribunal Superior Eleitoral, entenderam que realizar as eleições dentro do período originalmente estabelecido poderia colocar em risco a saúde da sociedade. Com isso, então, eles discutiram adiar estas eleições, só que havia uma grande dificuldade, que é o fato de não quererem invadir o ano de 2021, por conta do término dos mandatos em 31 de dezembro. Então, fixou-se, de uma forma acordada, que as eleições se darão no dia 15 de novembro, em primeiro turno, e, nos casos em que haverá segundo turno, ou em que poderão existir segundo turno,
caso de Bauru, se existirem 2 candidatos que não atinjam mais da metade dos votos, ela se dará no final do mês, no dia 29 de novembro. Então, basicamente, o calendário foi transferido de outubro para novembro, nos dias 15 e 29. Conrado, nós teremos aí toda uma legislação obedecendo os critérios de datas. Até quando os partidos poderão realizar as suas convenções para definir as suas candidaturas? Então, dentro destas modificações de datas, algumas são bastante importantes e devem ser observadas com rigor. Uma delas acontecerá amanhã, que é o último dia em que o administrador que pretenda concorrer à reeleição poderá tomar uma série de medidas administrativas. Dentre elas, contratação, nomeação, exoneração, não poderá demitir sem justa causa, não poderá fazer inauguração de obras, não poderá assinar convênios com repasses de valores. Por isso, até, nós temos acompanhado aí um aumento nos municípios das atividades de inauguração ou de divulgação. Então, agora, dia 15, porque se completará 3 meses antes da data da eleição, nós teremos esta vedação. As convenções partidárias acontecerão de 31 de agosto até o dia 16 de setembro. Então, até 16 de setembro, poderão ser feitas as convenções, com um detalhe, assim como essa nossa entrevista está se dando pela forma virtual, as convenções partidárias também estão permitidas acontecerem na forma virtual. Então, a escolha daqueles que concorrerão a uma vaga na Câmara Municipal e ao Executivo terá que se dar dentro desta janela. E até 10 dias depois é o prazo máximo para que os partidos façam a comunicação dos seus concorrentes para a Justiça Eleitoral. Conrado, um dos aspectos desta eleição também é o fato de que nós teremos ainda a reeleição nos moldes de como era a legislação que norteou as últimas eleições municipais. Ou seja, certo, prefeitos com 4 anos de mandato poderão candidatar-se à reeleição. E, candidatando-se à reeleição, eles estão desobrigados de deixar as suas funções no cargo para poder concorrer à reeleição, aqueles que partem para o 2º mandato. Estou correto ou teve algum tipo de mudança? Não, está correto. O prefeito que almeja a reeleição, ele não precisa, ele está apenas limitado nas suas atividades administrativas que possam influir de alguma forma num desequilíbrio na relação de forças. Então, eles terão que participar do processo eleitoral, observando essas cautelas de praxe. Conrado, agora os candidatos, pela primeira vez, ou até mesmo a reeleição, eles têm alguns critérios jurídicos para ser candidatos. Por exemplo, nós tivemos uma legislação que falava vulgarmente da lei da ficha suja, ou seja, de candidatos que tinham condenações e que não poderiam ser candidatos, ou se fossem, não teriam as suas candidaturas registradas. Como é que é essa situação legalmente jurídica? Então, Samuel, esta é uma lei que, carregada de boas intenções, com um escopo, um objetivo bastante salutar, porém que ainda está precisando de aperfeiçoamento. Por quê? Porque nós temos a premissa de que aquelas pessoas que possuam algum tipo de mácula, algum tipo de mancha na sua vida pessoal ou na sua vida administrativa, que pudessem torná-lo uma pessoa não idônea para exercer uma função pública, elas estariam impedidas. Então, pessoas, por exemplo, condenadas em 2ª instância pela prática de crimes de improbidade administrativa.
Qual é o grande problema ainda que reside nisso? A justiça, em face da necessidade de preservação dos direitos fundamentais, dentre eles o princípio da inocência, da presunção de inocência, ninguém pode ser considerado culpado até que se discuta de forma definitiva a situação, alguns concorrentes, usando desta prerrogativa do direito à inocência, acabam carregando por muitos e muitos tempos, muitos anos, processos sem que eles possam ter uma destinação final. E com isso acabam concorrendo, ou sendo possível concorrer a outros cargos. Mas a premissa básica da lei da ficha limpa é: somente pode ser candidato e somente pode assumir cargo público quem for idôneo, quem tiver bons antecedentes, quem puder realmente ser um digno representante popular. A condenação em primeira instância não implica no impedimento de candidatura. Nenhum. Uma segunda instância, quando há uma condenação por um colegiado. Exatamente. Qual é a premissa disso? O julgamento em primeira instância é proferido por um único juiz. Então, pode-se admitir que, como todo ser humano é falho e sujeito a erros, que ele possa ter errado nesta decisão. Então, este processo, caso vá para a segunda instância, porque também tem uma situação, Samuel, se um processo em primeira instância que não houver recurso, se ele transitar em julgado, aí ele aplica a ficha limpa, porque aí é o processo terminado, não tem mais discussão. Mas caso ele tenha discussão em fase recursal, então nós temos a apreciação por um colegiado, pelo menos formado por 3 desembargadores, e aí a chance de nós termos, mais uma vez, o mesmo erro cometido é menor. A chance de, mantida a decisão, ela ser reveladora do acerto da decisão do juiz singular ou do juiz individual é muito grande. Por isso que se estabelece que os processos só gerarão condenação para fins da ficha limpa ou da ficha suja, caso haja julgamento em segunda instância ou se houver o trânsito em julgado, ou seja, o processo se encerrar sem recurso ainda na primeira instância. Pois é, eu queria exatamente continuar nesse assunto, porque tem muitos candidatos que foram julgados em segunda instância, ou seja, por um colegiado, e acabam recorrendo desta decisão também ao Tribunal de Justiça, ao STF. Casos, os candidatos ainda poderão ser candidatos ou, diante desta segunda condenação, estão completamente impedidos de homologarem as suas candidaturas? Então, Samuel, aí reside parte da beleza da advocacia. A advocacia não é o direito não é uma ciência exata. As nossas legislações não são hermeticamente fechadas. E, portanto, por que eu digo isso? Há a possibilidade de, em alguns recursos, ser buscado um efeito suspensivo, ser buscada uma liminar que garanta ao recorrente a possibilidade de não ver executados alguns dos efeitos da decisão proferida. Então, quando há um recurso a uma instância superior, por exemplo, o STJ ou o STF, ou mesmo para o órgão maior do Tribunal de Justiça, pode acontecer de ser concedido ao recorrente, ao pretenso candidato, uma suspensão dos efeitos daquela decisão. Então, neste caso, muito embora com uma condenação, ainda será possível conceder a ele o direito de recorrer. Mas não é uma regra, não é uma situação absoluta. Então, a linha geral é, após a condenação em segunda instância, nós já temos a aplicação das leis da ficha limpa. Excepcionalmente, em alguns casos, é possível discutir-se uma liminar, uma suspensão de efeitos, que permita ao candidato concorrer ao cargo.
Agora vamos a um exercício prático daquilo que você está colocando. Se houver a eleição de um candidato nesta situação, ele poderá ou não ser diplomado e até mesmo poderá ou não tomar posse. E caso isso aconteça, se esta liminar ou este efeito suspensivo tiver sido cessado ou cassado. Então, a liminar, ela tem um marco inicial. Então, a partir deste marco inicial, todos os atos subsequentes passam a ser precários. Então, a eventual eleição, a eventual diplomação, a eventual posse, o eventual exercício do mandato, estão todos eles condicionados ao deferimento à manutenção daquela liminar ou o esgotamento do mandato antes de uma resposta da justiça. Porque também não podemos esquecer que não é impossível que um processo demore mais tempo do que o mandato de um parlamentar ou de um chefe do executivo. Então, se o mandato for cumprido integralmente e o processo não for julgado, ele não terá consequências ainda que a decisão venha a cair. Mas ele estará pendurado num fio fino, numa linha frágil, que pode a qualquer momento se romper e, em se rompendo, retorna à situação que ele tinha quando da solicitação da liminar. Então, aí retiraria a condição dele de candidato e, consequentemente, todos os desdobramentos posteriores também perderiam seu efeito. Isso que nós estamos abordando vale tanto para as candidaturas ao executivo quanto ao legislativo, não é? Independente de qual seja o cargo pretendido. Perfeito. Bom, eu queria que agora você dissesse um pouquinho sobre a nova legislação eleitoral. Nós tivemos no passado possibilidade de termos coligações, ou seja, partidos fazerem respectivas coligações, tanto na majoritária, que é o caso de prefeito e vice-prefeito, quanto no legislativo. Como é que está a situação hoje? Bom, Samuel, primeiramente é importante nós deixarmos claro que a ideia da coligação seria uma associação de ideias. Seriam partidos que comungariam, que manifestariam o mesmo entendimento sobre assuntos comuns e que, portanto, somariam forças para conseguir construir uma base que pudesse defender esses interesses no parlamento e no executivo. Nós sabemos que, infelizmente, isto é apenas teoria, né? Os próprios partidos, de há muito, já perderam seu caráter ideológico, né? Então, nós não temos mais os planos de governo, os planos dos partidos, eles já são extremamente vagos e aceitam pessoas dos mais variados espectros políticos. Então, partindo desse pressuposto, a coligação, no caso da eleição proporcional, que é a eleição para o parlamento, no caso nosso agora para os vereadores, não teria mais sentido. Então, as coligações para concorrer ao cargo de vereador não existem mais. Cada partido disputa de forma individual. Então, cada partido terá que fazer os seus próprios e exclusivos votos, e aí, dentro do seu partido, aqueles que forem mais votados, de acordo com o número de cadeiras obtidas, terão um assento no parlamento. Já no executivo, isso ainda perdura. Então, ainda é possível termos coligações para o cargo de prefeito. Porque, na verdade, aí nós temos uma eleição majoritária. Eu voto na pessoa. Então, eu voto no candidato, e não necessariamente no partido. Então, a coligação seriam vários partidos que manifestam apoio a uma determinada pessoa. Então, por isso que não há uma objeção. Nós não estamos falando de uma conjunção de ideias. Nós estamos falando de apoio a uma pessoa. Para vereador, como nós temos uma possibilidade de 25 candidatos por partido,
concorrendo, eu não tenho apoio a uma pessoa, eu tenho apoio a um partido. O partido manifesta uma ideia. Então, portanto, a coligação seria uma somatória de ideias. Não havendo essa ideia estabelecida, não há que se falar em coligação. Ainda nessa mesma linha, neste mesmo assunto. Por exemplo, antigamente, nós tínhamos aí candidatos puxadores de votos. Nós tivemos nessas últimas eleições e tivemos em outras eleições. Ou seja, com essas coligações, fazia-se o coeficiente eleitoral daquela composição de siglas partidárias e, de acordo com o coeficiente, seriam eleitos os candidatos que tivessem atingido a base deste coeficiente. E hoje, não havendo esta coligação, como é que fica esta proporcionalidade partidária de eleitos para a composição do Legislativo? Então, Samuel, os puxadores de voto ainda existem e ainda são fundamentais para o partido. Por quê? A composição da Câmara é obtida através de um elemento jurídico chamado coeficiente eleitoral. Então, eu pego o número de votos válidos, divido pelo número de cadeiras e obtenho o número mínimo de votos necessários para que um partido tenha uma cadeira na Câmara. A estimativa é que nós tenhamos aí esse coeficiente eleitoral próximo, um pouquinho acima do número de 10 mil votos. Então, um partido em Bauru terá que fazer pelo menos 10 mil votos para ter direito a uma cadeira. Nas últimas eleições, acredito que apenas o vereador Fábio Manfrinato obteve número suficiente para uma eleição direta, sem necessidade da composição partidária. Todos os outros que foram eleitos, inclusive o meu pai, precisaram da somatória de votos dentro do partido para que fosse obtido o número de cadeiras, e aí foram feitas uma cadeira, duas cadeiras, e aí os mais votados são chamados. Portanto, os puxadores de votos são fundamentais, e não apenas eles, mas um quadro bem distribuído, bem montado de candidatos que possam contribuir, cada um na sua medida, com 300 votos, 500 votos, 1.000 votos, ainda que não seja suficiente para elegê-los, eles conseguem dar peso à cesta de votos do partido para que possa ser possível atingir o maior número de cadeiras. Essa situação hoje fica muito mais difícil, porque antigamente partidos pequenos se coligavam com grandes e tinha um candidato que se destacava no partido pequeno, ele entrava nesta composição e nesta cesta para poder lograr êxito na sua eleição. Hoje, esse partido pequeno, se fizer um candidato com um número expressivo de votos, sem ter no seu respaldo outros candidatos com um número suficiente de votos, esse candidato hoje não será eleito. É isso? Perfeitamente, Samuel. É muito mais difícil, porque antes eu tinha diversos partidos trabalhando por uma única cesta. Então, várias pessoas depositando votos num único balaio, e deste balaio, então, eu puxaria aqueles que teriam sido mais votados. Você que é um atento acompanhador da política, principalmente aí na nossa região, eu vou dar 3 exemplos para você da última eleição. Pastor Sakai, uma belíssima votação, mas não teve número suficiente. Roque Ferreira, uma belíssima votação, mas também foi um voo solitário dentro do partido dele, o PSOL. E o terceiro, que foi o Toninho Garmes, que também teve uma votação expressiva, mas o PSDB, até em razão da discussão que se estabeleceu, em razão da possibilidade ou não de concorrer do Mantovani, acabou não tendo um número mínimo de votos para ter direito a uma cadeira. Então, nós temos 3 pessoas altamente experientes, todas com passagens pelo Legislativo bauruense, passagens importantes, inclusive pela presidência da Câmara, com belíssimas votações, mas que não conseguiram uma vaga para essa atual legislatura. Bom,
Conrado, eu teria tantos outros assuntos pertinentes à legislação, mas, claro, o nosso tempo é curto. Eu queria que você falasse um pouquinho. Na última eleição que nós tivemos para presidente da República, para senadores e para deputados, nós tivemos uma predominância de campanhas nas mídias sociais, diferente do que nós tivemos antigamente, que era os veículos de comunicação, televisão, rádio e, eventualmente, a mídia impressa. Hoje, o que é possível? Como é que o candidato pode, além do horário gratuito, que continua nos veículos de comunicação, utilizar-se dessas mídias sociais? Então, Samuel, eu acredito que este é um caminho sem volta. A utilização das mídias sociais e das tecnologias que vierem a substituí-la, porque nós temos que pensar que esse processo evolutivo, há alguns anos nós falávamos de Orkut, há alguns anos nós falávamos de MSN, hoje já estão na pré-história da tecnologia, estamos conversando por Skype, há 4 meses ninguém falava em Zoom, ninguém falava em Teams, e hoje já surgiram. Então, eu acredito que este caminho é irreversível. Pela divulgação não, mas pela expansão considerável do acesso da população a instrumentos tecnológicos, e os celulares são a principal ferramenta disso, os smartphones, que você hoje acessa facilmente a internet de qualquer celular, e, consequentemente, a própria TV está passando por um momento de transformação, principalmente a TV aberta, e eu acho que essa situação vai ter um impacto muito grande. Por falar em campanhas eleitorais, a campanha eleitoral gratuita começa dia 9 de outubro. Já a campanha geral começa dia 27 de setembro. Então, a partir de 27 de setembro, os candidatos podem começar a usar as suas redes sociais, podem usar as ferramentas disponíveis para poder pedir votos. Mas, eu me permito dizer, e aí não sei se já manifesto alguma ranço de velhice minha, mas eu não posso deixar de acreditar que o velho e bom corpo a corpo vá ser superado por qualquer ferramenta. Apesar da pandemia, não é? Apesar da pandemia. Nós sabemos que a população ela é extremamente carente. Ela é carente de atenção do poder público, ela é carente de ações do poder público. Então, ela tem necessidade, ela sente a vontade de poder ter contato direto com o candidato. Então, muito embora, e você bem lembrou, por conta da pandemia, inúmeras situações terão que ser mensuradas com cautela, a questão das aglomerações ou dos contatos, mas ela ainda vai se mostrar muito importante. O fato de nós estarmos numa fase amarela e torcendo para ingressarmos aí dentro de 30 dias numa fase verde, talvez ajude esta possibilidade de modificarmos essa situação de isolamento, mas, inegavelmente, as mídias sociais terão um papel fundamental nesta eleição e nas próximas que se sucederão, por conta do custo. E você sabe muito bem que uma campanha gratuita na TV corresponde à principal fatia da verba eleitoral disponível aos candidatos, e também a questão da própria produção. Uma campanha na TV, ela necessita de ter um conteúdo muito mais bem elaborado, uma preparação, toda uma estrutura. E a gente vê que nas mídias sociais, e se pegarmos o exemplo das últimas eleições do presidente eleito, são feitas de forma absolutamente amadoras. É um celular na mão, como diria, era Glauber Rocha que falava que uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Não sei se era o Glauber Rocha. Mas é um celular na mão e uma campanha na rua.
sai gravando, filmando, não tem muita edição. Essa ideia da espontaneidade parece que foi bem recebida pelo eleitorado. Então, eu acredito... Nas eleições anteriores, nós tínhamos aí o Tribunal Regional Eleitoral, os juízes eleitorais, monitorando as campanhas, as falas e os excessos sendo coibidos de forma regimental, de forma com a legislação. Agora, com essas mídias sociais, como é que vão ser coibidos os excessos das mídias sociais? Porque nós teremos aí, eventualmente, colocações aleatórias, desnecessárias, ofensivas, porém, de mais difícil monitoramento. Ou seja, a própria justiça vai estar aparelhada para monitorar 6.000 municípios nesse aspecto? Bom, se a justiça vai estar aparelhada, eu já tenho alguma dificuldade em acreditar. Eu também. O que eu tenho absoluta certeza é que o trabalho das equipes de apoio dos candidatos está absurdamente potencializado por conta das campanhas em mídias sociais. Existe a ideia errônea de que a internet, de uma forma geral, é uma terra sem lei, é uma terra do vale tudo. Pode-se falar o que quiser, pode-se divulgar o que quiser, sem qualquer consequência. Isto é um erro grotesco, isto é uma falácia, e isto, inclusive, é um risco à própria manutenção da candidatura. Agora, esta fiscalização, entendo eu, deverá ser exercida pelos próprios candidatos, através das suas equipes, que terão que acompanhar as mais diversas redes sociais dos seus adversários, não só redes sociais, mas todas os meios de comunicação, porque nós temos veículos que são simpáticos e contrários a uma determinada candidatura ou uma determinada linha ideológica, e aí terão eles, candidatos, que fazer a comunicação à Justiça Eleitoral para que possa tomar alguma medida. De antemão, eu já digo a você que a minha expectativa é que o número de reclamações chegue num número absurdamente maior do que de qualquer outra eleição pretérita. Muito, porque na empolgação da internet e nessa ideia de que com um celular, fazendo uma selfie, alguém fale uma bobagem, faça uma fake news, que é um termo bastante moda, ou use qualquer outro tipo de meio que fira a legalidade, que fira o equilíbrio entre as partes, que fira o dever de respeito entre os candidatos, serão denunciados. Então, o volume de denúncias que chegará à Justiça Eleitoral nestas eleições, eu não tenho a menor sombra de dúvidas que será muito, mas muito maior do que qualquer outro que a gente já possa ter acompanhado anteriormente. Bom, para a orientação dos candidatos e para as pessoas que nos assistem, nos demais aspectos, as coisas de propaganda eleitoral continuam da mesma forma. Brindes são proibidos, pichação de muros e postes são proibidos, colocações de propaganda em outdoors é possível de acordo com a própria legislação, colocação de cartazes em casas, tem que ter as medidas, tem que ter os espaçamentos necessários, tudo isso permanece de acordo com a legislação anterior. Mas fiquem atentos, porque muitas vezes você faz determinadas coisas como candidato em que a legislação não lhe permite, e isso pode custar a sua própria candidatura, como custou para muita gente nestas eleições municipais que nós tivemos há 4 anos atrás. Conrado, eu fico extremamente agradecido pela sua participação, por você ter contribuído com as candidaturas, com o eleitor e com essas informações muito precisas sobre as eleições que se nos avizinham. Muito obrigado pela sua gentileza. Sou eu que agradeço, Samuel. Eu quero reiterar esse seu último alerta para que os candidatos fiquem atentos, até porque a boa-fé, o bem-intencionado não será poupado pela justiça.
Então não se pode alegar que eu não sabia, eu não tinha intenção, porque se houver uma violação a quaisquer destas regras que você citou e a outras inúmeras que existem, a Justiça irá fiscalizar severamente. Eu estou sempre à sua disposição. Toda vez que você chamar, eu estarei presente. E espero que nós tenhamos aí, a partir de amanhã, esses 3 meses de tranquilidade para a realização dessas eleições, tranquilidade no ponto de vista da saúde da população. É importante se lembrar e registrar, se eu tiver tempo para isso, que no dia da eleição, algumas recomendações serão necessárias. Então, por exemplo, recomenda-se que você leve a sua própria caneta para assinar o livro de presença, que você leve a seu próprio frasco de álcool para poder higienizar as suas mãos, e principalmente que você, se tiver a possibilidade, leve luvas para poder digitar o seu voto na urna, tudo para evitar que nós tenhamos, neste exercício do direito democrático, um prejuízo à saúde coletiva da população. Mas isso é possível a gente renovar esses alertas mais próximos da eleição, mas já fica desde já pisando na tecla, batendo na tecla, para que essa informação seja assimilada e a gente possa ter realmente uma eleição que a gente possa se orgulhar e dizer que foi um avanço para a sociedade. Muito bem lembrado todas essas suas ponderações. Ao Conrado nós queremos agradecer e agradecer ao telespectador que nos acompanhou em mais uma entrevista virtual, à distância, remota, que nós fizemos para o nosso Enfoque Regional. Convidamos a todos que estejam conosco no próximo programa. Um abraço e até lá.